Vamos ver só a revisão do Rafa aí. Valeu. Boa tarde, gente. Eu sou o Rafael, eu sou R1 de UTI. Vou apresentar aqui meu tema de revisão. É um tema de fisiologia, é oxigenação venosa e metabolismo solar no doente crítico. A gente vai conversar bastante de fisiologia aqui, vai ter alguns estudos fisiológicos, mas acho importante lembrar durante toda essa conversa que a gente vai ter, que todo esse conhecimento, o objetivo dele vai ser trazer isso para a beira-leito e tentar ajudar nossos pacientes a beira-leito. Metabolismo solar no doente crítico, na verdade, eu só coloquei um nome um pouquinho diferente para choque. Né? A aula vai ser falando bastante de choque, principalmente choque distributivo, e dentro do choque distributivo, o protótipo dele vai ser o choque séptico. E aí eu trouxe essa definição aqui daquele estudo do Jean-Louis Vincent e do Debacker sobre choque, naquela revisão. Ele fala que choque é a expressão clínica de uma falência circulatória que gera uma utilização celular de oxigênio inadequada. E aqui eu quero destacar os dois termos mais importantes, que é falência circulatória e uso celular de oxigênio. E para a gente começar a falar um pouquinho do que é a fisiologia por trás disso, eu quero começar com um breve histórico. A atmosfera da Terra, bilhões de anos atrás, ela não tinha nada de oxigênio, até que começaram a ser as bactérias a fazer a fotossíntese, saturaram o oxigênio, o oceano de oxigênio. Primeiro, saturou todos os minerais do leito do oceano, depois começou a saturar propriamente dito o oceano, e depois isso passou para a atmosfera. E talvez nesse contexto que tenha tido a explosão cambriana de vários animais multicelulares, isso passou, quando o oxigênio passou para a Terra, então começaram os animais a colonizar a Terra, e o último pulo evolutivo grande que a gente tem é da evolução dos animais endotérmicos, basicamente nós mamíferos e as aves, e principalmente aqui nesse pulo dos animais endotérmicos, que o metabolismo basal dos animais ficou muito aumentado e o uso de oxigênio ficou muito aumentado, a densidade de mitocôndria é muito maior. Então, considerando esse uso de mitocôndria grande em animais terrestres, a gente precisa conseguir extrair esse oxigênio da atmosfera e levar para as células. Isso basicamente acontece com a oxigenação, o transporte do oxigênio na circulação e o consumo de oxigênio pelos tecidos. A oxigenação acontece claramente nos alvéolos, com a hematose. Tem uma troca de oxigênio por gás carbônico, com a entrada de oxigênio na circulação e a saída do gás carbônico nos alvéolos. Esse oxigênio ele é carreado pela hemoglobina até os tecidos, o tecido extrai esse oxigênio baseado nas demandas dele. Isso aqui funciona muito bem, claramente, funciona muito bem, funciona há muito tempo, mas pode dar errado. E é onde dá errado que a gente trata nossos pacientes críticos na emergência e na UTI. Eu não vou falar da parte pulmonar, da hematose, eu vou falar principalmente de quando o oxigênio ele entra no plasma. Quando ele entra no plasma, tem um pouco desse oxigênio, ele é difundido como gás, mas a maior parte dele é carregado na hemoglobina. E isso acontece porque tem dois efeitos que explicam esse carregamento do oxigênio pela hemoglobina. A hemoglobina, quando ela não está ligada a nenhum oxigênio, ela sofre do efeito Haldane. E, basicamente, ela é mais ávida pelo gás carbônico e não é tão ávida pelo oxigênio. Mas se você tem muito oxigênio difundido no sangue, isso acontece lá nos capilares alveolares, alguma molécula de oxigênio vai acabar ligando na hemoglobina, e isso gera uma mudança de conformação da hemoglobina, que ela fica muito mais ávida pelo oxigênio a partir daí. E aí essa hemoglobina começa a ficar saturada pelo oxigênio por gás carbônico. E a hemoglobina também ela sofre do efeito Bohr. O efeito Bohr é aquele efeito da curva de dissociação da hemoglobina, e basicamente em alguns meios plasmáticos, a hemoglobina vai ficar mais ou menos ávida pelo oxigênio. E lá no meio plasmático dos tecidos, que tem um gás carbônico maior, uma acidose maior, tem uma temperatura maior e uma quantidade maior de PCO2, a curva da dissociação da hemoglobina vai para a direita, ou seja, a hemoglobina vai ficar menos ávida pelo oxigênio e vai conseguir liberar oxigênio para ser utilizado pelos tecidos. E o contrário acontece no meio plasmático do capilar alveolar. É um meio mais básico, a temperatura é menor, o PCO2 também é menor, e por isso ela fica mais ávida ao oxigênio, ela pode efetivamente fazer esse transporte. Depois que esse oxigênio está saturando a hemoglobina, ele vai ser carreado, e, bom, deveria ter algumas animações aqui para não jogar tanta equação matemática na cara de vocês, mas é o transporte e o consumo de oxigênio. E quando a gente olha isso aqui, isso parece, assim, pelo menos para mim, tanto de número e letra junto já complicou o negócio, né? Na verdade, aqui não tem nada que a gente não saiba. Basicamente, o transporte de oxigênio, ele é o conteúdo de oxigênio que tem dentro da artéria,
e o débito cardíaco é simplesmente o fluxo de sangue que está levando esse oxigênio para os tecidos. E o conteúdo arterial de oxigênio, que é esse CaO2, é uma coisa que a gente sabe também. O conteúdo arterial de oxigênio ele é dado pela hemoglobina, a saturação dessas hemoglobinas de oxigênio e a quantidade de oxigênio que está difundido, como gás dentro do plasma. Essa relação aqui do débito cardíaco com o conteúdo arterial de oxigênio, a gente chama de DO2. Pode ser traduzido como entrega de oxigênio, o D vem do inglês do delivery, é basicamente a quantidade de oxigênio que está sendo transportado. Isso aqui é chamado de princípio de Fick. O Fick, ele começou pela equação de Fick, né, que é essa aqui de baixo. Ele basicamente diz que se você souber quanto você tem de consumo de uma substância e quanto de uma substância está entrando e quanto está saindo, você sabe qual que é o fluxo, que é o débito cardíaco. E ele fez a gente está fazendo uma engenharia reversa da equação de Fick, mas ele saiu disso aqui para chegar no princípio de Fick, que é essa relação do DO2. O que isso aqui quer dizer? Quer dizer que a quantidade de oxigênio que você vai entregar para os tecidos, ela é o débito cardíaco, a quantidade de oxigênio ligado na hemoglobina, esse número de 1,39 é só uma constante, porque 1,39 ml de oxigênio a cada grama por litro de hemoglobina vai ser ligado. E o PaO2, esse número aqui, que é um número bem mais baixo, é a quantidade de ml de oxigênio para cada milímetro de mercúrio de pressão parcial de oxigênio. Ou seja, pouco oxigênio está ligado, está difundido no sangue, e a maior parte desse oxigênio é carreado, ligado na hemoglobina, e isso depende do débito cardíaco. Além disso, ele consegue ir brincando com essas equações, levando uma coisa para o lado, dividindo um lado pela mesma variável, e ele consegue descobrir qual que é o consumo de oxigênio também do tecido, que é esse VO2. O consumo de oxigênio também depende do débito cardíaco, ou seja, qual que é o fluxo de sangue que está chegando no tecido, e basicamente é quanto de oxigênio que o tecido está retirando do sangue arterial, e ele vai deixar uma quantidade sobrando no sangue venoso. Isso aqui é o conteúdo venoso de oxigênio, que é essa mesma equação aqui, só que PVO2 e SVO2. Uma outra variável que a gente consegue retirar aqui dessa equação do VO2 é uma relação entre VO2 e VO2. É isso aqui realmente que a gente quer saber. Todas essas equações aqui é para poder chegar nessa variável. Isso aqui é a quantidade de oxigênio, a proporção de oxigênio que o tecido está tirando do que é entregue, né? É a taxa de extração do oxigênio. Isso aqui é uma forma da gente estimar como é que está o metabolismo do tecido. E essa equação grande aqui eu vou detalhar um pouquinho melhor no próximo slide, porque a gente vai conseguir simplificar isso tudo, graças a Deus. Basicamente, se a gente jogar uma coisa para o lado e para o outro para deixar a taxa de extração em oxigênio em evidência, a gente vê que, considerando o débito cardíaco mais ou menos constante, a PaO2 ou a PVO2 mais ou menos constante, e a saturação arterial de oxigênio mais ou menos constante, em alguns pacientes a gente consegue fazer isso na UTI, né? O paciente está estável, está com a hemoglobina estável, está deixando a saturação de oxigênio entre 90% e 100%. Se a gente considerar essas coisas estáveis, então a taxa de extração de oxigênio ela vai ser mais ou menos diretamente relacionada à saturação venosa de oxigênio. E essa taxa de extração, ela depende para cada órgão. Cada órgão, e às vezes dentro do mesmo órgão, ele vai ter uma taxa de extração diferente, porque os órgãos têm metabolismos diferentes, e por isso a saturação venosa de oxigênio de cada órgão vai ser diferente. Também se consegue deixar em evidência o débito cardíaco, né, e considerar que tudo mais constante, ou seja, o metabolismo do organismo, dado pelo VO2, a saturação arterial de oxigênio também ficando constante, talvez o débito cardíaco ele seja diretamente proporcional ao VO2 e diretamente proporcional ao VO2. E o que eu quero dizer com isso? A gente vai estimar a variável de extração de oxigênio, em alguns casos, usando a saturação venosa de oxigênio, e a do débito cardíaco, a gente também, em alguns casos, vai conseguir estimar com a saturação venosa de oxigênio, com limitações que a gente vai falar depois. Tudo isso aqui para poder falar que o oxigênio saiu do ar, entrou no sangue, para poder chegar na mitocôndria, para a célula utilizar esse oxigênio na mitocôndria e gerar bastante energia com eficiência. Bom, muita equação, isso não é muito intuitivo, eu pelo menos preciso ler isso aqui umas 10 vezes para conseguir entender melhor, mas com gráfico fica muito mais intuitivo. Esse aqui é o gráfico que faz a relação do VO2 para o DO2. É isso que a gente quer entender melhor da fisiologia. É melhor ler esse gráfico da direita para a esquerda. Então, se a gente está com uma quantidade, uma entrega de oxigênio normal ou normal para alta, o nosso organismo tem uma gordura muito grande de uma DO2, que é muito maior do que ele precisa para poder fazer o metabolismo dele. Ou seja, mesmo se o metabolismo do meu paciente
a entrega de oxigênio, né, o DO2, reduzir, eu consigo manter a VO2 estável. Isso aqui, as custas de extração de oxigênio. Né? Lembrar que a extração de oxigênio é a VO2 sobre DO2. Então, se eu estou diminuindo a DO2 e a VO2 está ficando estável, é porque nessa parte aqui do gráfico, eu estou simplesmente aumentando a taxa de extração de oxigênio. Isso aqui é normal. Isso aqui acontece, por exemplo, quando eu estou fazendo exercício físico. Né? A taxa de extração de oxigênio aumenta. Essa parte aqui do gráfico é onde a DO2 ela é independente da VO2. Mas isso tem um ponto crítico. Chega um certo ponto que o organismo não consegue aumentar mais a taxa de extração de oxigênio, e a partir desse ponto, a VO2 ela vai ser linearmente relacionada à DO2, ou seja, a VO2 vai ser totalmente dependente da DO2 ou limitada pela DO2. Esse ponto em que essa mudança acontece é chamado de DO2 crítico, ou taxa de extração de oxigênio crítico. É nesse ponto aqui também que a gente começa a ver algumas alterações que a gente mensura no nosso dia a dia. Né? Aqui que o lactato começa a aumentar. E esse lactato pode estar aumentando, a gente pode considerar que, na verdade, é só o metabolismo anaeróbico que está aumentando. Eu recomendo todo mundo ver a aula da Lari de fisiologia do lactato. Nesse ponto aqui, talvez o VO2 esteja aumentando, então, esteja sendo um substrato para a célula utilizar energia, ou talvez é só porque o metabolismo do piruvato, o metabolismo está sendo desviado pelo piruvato, a gente vai aumentar o lactato. De qualquer forma, isso aqui é uma forma de estimar que a VO2 está dependente da DO2, talvez. E uma outra variável que a gente também pode utilizar para poder fazer essa estimativa é esse VO2, que ela não tem uma relação tão linear assim com essa dependência ou independência do VO2 para o DO2, mas ela também tem uma parte que é um pouco mais inclinada quando a gente vê essa dependência entre as duas variáveis. E isso aqui, na verdade, existe uma hipótese, pelo menos, de que isso aqui é em pacientes que não estão críticos, não estão com choque. Talvez essa hipótese considera que talvez os pacientes que estão com algum estágio patológico inflamatório, um choque distributivo, eles não têm essa gordurinha tão grande aqui do DO2. Na verdade, eles acham que existe uma DO2 crítica muito mais alta, ou seja, a taxa de extração de oxigênio não consegue compensar por tanto tempo assim a redução da DO2, e esses pacientes, na verdade, eles precisam de eles chegam na parte dependente da curva de DO2 e VO2 muito mais cedo, significa que você precisaria manter essa DO2 mais alta, talvez valores suprafisiológicos mais altos. Será que isso realmente funciona? Né? De onde que surgiu essa hipótese? Essa hipótese surgiu primeiro de modelos de doença em cães, basicamente modelos de bacteremia em cães. Né? Então, aqui do lado esquerdo, a gente tem os gráficos dos cães do grupo controle, que estão saudáveis, e aqui do lado direito, o modelo de doença com bacteremia. Esses dois gráficos aqui de cima, eles são os gráficos de VO2 e DO2, igual aquele que a gente viu ali no último slide. E aqui nos cães que são saudáveis, a gente vê que a DO2 crítica, ela está bem aqui, né, bem aqui, em valores bem baixos, mas nos cães que são bacterêmicos, a DO2 é um pouco mais alta. Isso é a mesma coisa para a taxa de extração de oxigênio. E da mesma forma, o lactato ele começa a subir nos cães menos críticos, numa DO2 muito mais baixa, e nos cães que estão com bacteremia, o lactato começa a subir mais cedo. E a partir disso que, pelo menos na década de 90, começou a sair vários artigos, vários estudos, tentando ver se isso acontece com seres humanos também. E a gente tem uma diferença ali de resultado, uma heterogeneidade no resultado desses artigos. Isso aqui, eu tirei essa tabela dessa revisão, ela basicamente divide os estudos em dois grupos, né? São estudos para pacientes críticos ou com SARA ou com sepsis, e eles avaliam se, na verdade, essa dependência maior da VO2 na VO2 não seja por um artifício matemático. Se você está medindo tanto a DO2 como a VO2 usando aquelas equações que eu usei, pode ser que a correlação entre elas seja só uma correlação fortuita, por conta, na verdade, sistematicamente enviesada por causa do cálculo matemático. E se você medir diretamente a VO2, usando espirometria, usando uma câmara que seja fechada e você sabe quando de oxigênio entra e sai, na verdade, talvez essa relação não exista. E foi isso que eles viram, né? Eles selecionaram esses artigos mostrando que se você faz um cálculo matemático das duas variáveis, elas estão correlacionadas, e se você mede diretamente o VO2, elas não estão mais correlacionadas. E ainda ficou alguma controvérsia em cima disso, porque para você medir a VO2, você tem que fazer espirometria no paciente. É difícil fazer espirometria no paciente que está chocado. Então, talvez esses pacientes aqui simplesmente não sejam graves o bastante. O que a comunidade científica fez nessa época? Tentou testar isso em pacientes clínicos de verdade. E aí a Michelle Reis, né, não sei se vocês viram que o Rodolfo comentou até desse artigo ontem, a Michelle Reis, em 94, ela quis testar essa ideia de
tentar aumentar o DO2 para nível suprafisiológico para melhorar os pacientes sépticos. E o que ela fez? Ela pegou os pacientes que estavam com sepsis, deu volume para poder chegar numa meta de índice cardíaco, na verdade só o débito cardíaco, uma meta de DO2 e uma meta de VO2. Se os pacientes que receberam esse volume não chegaram nessas metas, aí ela randomizava para receber dobuta, para melhorar o DO2 dano inotrópico, ou para não receber dobuta. Aqui os pacientes do grupo de intervenção, CS da bolinha preta fechada, os do grupo controle CS da bolinha aberta. E ela teve uma separação fisiológica que fez sentido, né? Quem recebeu dobuta claramente aumentou o índice cardíaco. Quem recebeu dobuta também aumentou o DO2 ficou mais alto, mas o VO2 não modificou. E se a gente tivesse uma dependência de VO2 para DO2, eu esperaria que tivesse uma separação fisiológica aqui também. E ela também mediu a mortalidade, e na verdade a mortalidade teve uma tendência de... a curva abriu para uma tendência no grupo intervenção, então uma mortalidade maior, uma curva de sobrevida menor. Então, até esse ponto, a gente não conseguiu mostrar que realmente vale a pena ficar indo atrás de um DO2 para tratar nossos pacientes clínicos. E aí veio o Rivers, em 2001. E o Rivers mudou tudo isso. Por quê? O que o Rivers fez? Ele pegou esses pacientes que estavam sépticos e ele fez um pacotão para poder melhorar a DO2. Queria guiar o tratamento para ter uma DO2 meta. E ele fez isso, primeiro, garantindo que os pacientes tinham uma ressuscitação hemodinâmica que fazia sentido, entre aspas, né? Então, eu fiz uma reposição volêmica ou eu não fiz uma reposição volêmica baseada na PVC. Eu fiz uma ressuscitação macrohemodinâmica baseada na PAM, aqui ele usou a PAM que a gente usa normalmente de 65. E a partir daqui ele decidiu se ele ia melhorar a DO2. Como que ele fez isso? Ele usou a saturação central, venosa central de oxigênio. Se tivesse menor que 70%, ele considerou que a DO2 estava ruim. Primeiro, ele tentava melhorar a hemoglobina, né? Hematócrito de 30% é basicamente uma hemoglobina de 10. Se isso não fosse suficiente para poder melhorar a saturação venosa de oxigênio, ele considerava que o problema estava no débito cardíaco e ele dava dobutamina. E esse pacotão todo aqui, pelo menos no estudo do Rivers, teve uma diferença gritante. O grupo de intervenção teve uma mortalidade de 30,5% e o controle de 46,5%. E a partir desse estudo, a SCVO2, que eu vou detalhar um pouquinho melhor o que é isso aqui, virou rotina nas UTIs. Todo mundo começou a usar isso fez parte das guidelines. A Survival Sepsis Campaign também estava usando rotineiramente a guiar a terapia por metas usando a SCVO2 para tratar os pacientes. E se isso foi tão bom, por que a gente não usa hoje? Né? Eu acho que na residência de clínica na UTI eu vi isso acontecer 2 vezes e não era um paciente com choque distributivo, era um paciente com choque cardiogênico. Por que a gente não usa isso mais hoje em dia? Primeiro porque a SCVO2 ela tem limitações. Primeiro, tirar um motivo de confusão importante. SVO2 é diferente de SCVO2. Isso aqui é saturação mista de oxigênio. Isso é retirado com um cateter de artéria pulmonar, né, que está na artéria pulmonar claramente. Essa saturação ela tá sendo uma representação global, tanto dos órgãos viscerais e membros inferiores, quanto do encéfalo, dos órgãos dos membros superiores, junto com o metabolismo do miocárdio. Por que isso é importante? Porque o miocárdio ele é o órgão que trabalha com a taxa de extração de oxigênio maiores. Ele já trabalha no talo com 80%. Ele não consegue modificar isso. Então, é um órgão que você vai ter, normalmente, a SVO2 menor. E é por isso que a saturação mista de oxigênio ela é menor do que a saturação central de oxigênio que a gente pode tirar um cateter central que está na jugular. Em geral, nos pacientes que estão graves, essa diferença pode ser de 3 a 5%. Então, a SCVO2, 3 a 5% maior do que a saturação mista de oxigênio. Mas isso depende. Isso depende da posição do catéter. E diferenças pequenas de posição podem ter uma diferença gritante. Isso pode modificar a sua avaliação do paciente. Inclusive, usar o raio-x para poder confirmar posicionamento não é uma forma muito fidedigna de saber se você está pegando uma saturação central de oxigênio fidedigna. Em geral, o ideal seria esse cateter ficar na junção atrocavalo para a gente medir isso aqui. E uma outra limitação que a gente tem foi demonstrado por um estudo aqui do professor, junto com o Zampieri e alguns outros nomes conhecidos nossos, que fez um modelo matemático para poder ver se, na verdade, a FO2 que o paciente está usando não tem um impacto maior na saturação venosa de oxigênio, e isso conseguir embaralhar totalmente a nossa interpretação desse dado. Então, nesse modelo matemático, eles diferenciaram os pacientes que tinham uma DO2 normal ou alta, já, dos pacientes que tinham uma DO2 baixa, ou seja, realmente tinham um problema de DO2. E eles fizeram o seguinte: primeiro, eles mudaram a FO2 sem mudar o débito cardíaco. Depois, eles fizeram o contrário.
E que eles viram que nesses pacientes que têm a DO2 normal para alta, se você mudar a FiO2 e manter um débito cardíaco estável, você tem uma mudança relevante que dá esse VO2, de 81% pelo menos até 92%. Se você deixar a FiO2 fixa e mudar o débito cardíaco, essa mudança era muito mais modesta, de 81% para 83%. Isso se repete nos pacientes que têm a DO2 já prejudicada. Então, mesmo com a DO2 ruim, mesmo com o débito cardíaco a princípio ruim, mudar a FiO2 tem um impacto muito maior que a mudar só o débito cardíaco. E aqui no gráfico fica um pouquinho mais fácil de ver, né? Aqui são o gráfico dos pacientes que têm a DO2 normal alta. Mudar a FiO2 tem um impacto muito maior na SVO2 do que o débito cardíaco. E os pacientes que têm a DO2 já baixa, embora tenha uma relação um pouquinho maior do débito cardíaco com a DO2, a FiO2 ela tem um impacto muito mais importante. E normal a gente vê paciente crítico grave que está entubado, que a gente está mudando a FiO2. Então, isso aqui é uma outra limitação para a gente saber. Isso aqui foi bastante para mudar a nossa conduta, né? Mudar a nossa prática de parar de usar SVO2. Não, isso teve uma reversão de conduta, uma reversão médica que aconteceu primeiro aí começaram os sites multicêntricos tentar replicar efetivamente o que o Rivers fez. Começou pelo Process, que é um estudo americano, que não viu nenhuma diferença de você guiar por metas SVO2, usando a saturação de oxigênio. Depois veio o ARISE, que é um estudo australiano, também não conseguiu ver nenhuma diferença. E depois veio o PROMISE, que é um estudo britânico, que também não conseguiu mostrar nenhuma diferença. E isso aqui, basicamente, selou a vida de guiar rotineiramente a ressuscitação dos pacientes com a saturação venosa de oxigênio. E será que a gente não deve usar, então, nunca mais isso aqui? Não sei. O Jean Littebull, o Xavier Monet e o Debaquet, eles publicaram há uns 8 anos essa revisão, falando que talvez em alguns pacientes faz sentido, talvez quando as coisas não estiver claras, o eco ou não estiver disponível, ou você não conseguiu fazer o eco, ou as coisas não estão claras, você pode usar a saturação central de oxigênio junto com alguns outros parâmetros, talvez o gap de CO2, para poder te ajudar a entender o que está acontecendo com o paciente. Não parece que isso aqui substitui muito o que a gente já faz rotineiramente. Mas é uma opção, não quer dizer que está errado. A gente só não sabe muito bem se esse algoritmo que vem do estudo de revisão realmente é um pacote que vai mudar a vida dos pacientes. Beleza, então a gente tem choque distributivo, né? Por que no choque distributivo ficou essa bagunça toda de a VO2 é dependente da VO2, na verdade não é? Por que os estudos foram negativos? E uma hipótese é porque no choque distributivo o nosso problema não é da circulação da macrohemodinâmica. Não é um problema que eu consigo ver como SVO2 está vendo uma média do corpo inteiro. Talvez o problema seja dentro de cada órgão e a saturação venosa de cada órgão. Isso aqui é demonstrado por um estudo do Lancet que viu, fez como se fosse uma análise direta da microcirculação de uns órgãos. Então, esse aqui é um paciente séptico que está com a microcirculação dele normal. Os pacientes sépticos podem ter essa microcirculação normal junto com a normal. E aqui que a gente está vendo é que o fluxo é homogêneo, a gente tem os vasos, ele tem um calibre bom, o fluxo ele vai bem, a gente tem uma densidade boa de calibres de capilares. E essas áreas podem coexistir com as áreas que você tem alteração da microcirculação. Aqui tem uma arefação muito maior de vasos, os vasos são muito menores, o fluxo é totalmente heterogêneo. Isso aqui a gente não vai conseguir melhorar tentando melhorar a nossa VO2. Não adianta dar inotrópico para poder melhorar isso. Ou talvez não adiante dar inotrópico para poder melhorar isso aqui. E se isso aqui é o problema dos pacientes sépticos, por que a gente dá fluido para eles? Porque no Blaziken, a gente viu isso aqui várias vezes. Né? Se a gente está dando volume para o paciente, o que a gente quer fazer é aumentar o volume estressado. Isso aqui vai aumentar a diferença de pressão entre o leito venoso e o átrio direito. Você vai aumentar a quantidade de líquido no átrio direito. Você vai aumentar a pré-carga vai aumentar o débito cardíaco. E aumentar o débito cardíaco vai aumentar o DO2. Então, a gente já não está fazendo isso de qualquer forma. Então, talvez os pacientes que estão chegando, agudos na sala de emergência, eles realmente respondam um pouquinho de débito cardíaco. Talvez esse aumento de débito cardíaco seja o suficiente para a gente melhorar essa alteração de microcirculação. Ou talvez a gente dá fluido, na verdade a gente acha que o fluido está funcionando, não funciona, e é muito difícil a gente estudar isso, porque ninguém vai fazer um cycling randomizado de não dar fluido para o paciente que está chegando na sala de emergência com choque séptico.
Isso traz um outro problema também. O vasopressor ele não faz a mesma coisa? Ele não vasoconstringe o leito venoso e reduzindo o continente, ele aumenta o volume estressado, ele aumenta assim a pré-carga, ele aumenta o débito cardíaco. Por que a gente dá vasopressor? Será que também dá vasopressor não funciona no paciente com choque séptico? É estranho, né, pensar isso. E é porque, na verdade, talvez tenha outras explicações para o vasopressor funcionar, né? Além dele melhorar efetivamente o débito cardíaco, talvez a norepinefrina, a vasopressina, e em alguns casos a dobutamina, ela tem um efeito dentro da microcirculação, né? Consiga realmente melhorar essa microcirculação. Toda essa diferença de fluxo heterogêneo, esse shunt microvascular, essa microcoagulação, os microtrombos vasculares, eles sejam melhorados diretamente pela norepinefrina e pela vasopressina. Isso é mais ou menos previsível quando a PAM está menor do que 65. Se você melhorar a PAM, você consegue melhorar a microcirculação. E se você está com uma PAM maior do que 65, você usar a norepinefrina talvez só piore a microcirculação. E a dobutamina tem um efeito que é completamente imprevisível em cima disso. Talvez seja por isso que ela não funcione muito bem. Isso foi demonstrado efetivamente por um estudo, né? Um estudo que avaliou não a saturação venosa de oxigênio, mas a saturação tecidual de oxigênio. Então, medindo a saturação tecidual de oxigênio antes de usar a norepinefrina e depois de usar a norepinefrina, a saturação tecidual de oxigênio aumentou. Ou seja, embora seja o vasoconstritor, em vez dele piorar ainda mais a microcirculação, ele melhorou. Talvez ele esteja recrutando mais leito de microcirculação. Isso é demonstrado também pela velocidade de recuperação da saturação tecidual do oxigênio. Quando você coloca um puff, um manguito no braço do paciente e você diminui a circulação para o membro, depois que você desinsufla esse puff, existe uma demora para a saturação voltar ao que era antes. E parece que quando você usa a norepinefrina, você consegue melhorar essa recuperação. Isso também é uma outra forma de mostrar que você está recrutando microcirculação e o vasopressor ele atua aqui dentro. Talvez seja por isso que a gente dá vasopressina, droga vasoativa e os pacientes melhoram. Bom, depois de bastante fisiologia, o que isso significa? Né? Então, resumindo tudo isso aqui, parece que você ir atrás de uma meta de DO2 não faz sentido, a gente já não faz isso mesmo, porque o que a gente faz é estabilizar a hemodinâmica de uma forma usual, tendo um guia de uma PM de 65, e avaliando o nosso paciente, vendo qual o lactato, vendo qual que é a taxa de enchimento capilar, e você tem que fazer isso com profissionais que sabem o que estão fazendo, que são atentos e ficam reavaliando o paciente. E isso aqui parece ser o suficiente. Além disso, o que está acontecendo fisiologicamente com choque é uma bagunça, é obscuro, a gente não entende muito bem, a gente não sabe o que a gente faz funciona direito, o que a gente não faz não funciona direito. E eu acho que a gente, como intensivista, vendo isso todos os dias e sendo preocupado com isso, quem gosta de fazer pesquisa, pelo menos, talvez seja uma peça central em conseguir entender melhor como que a gente pode avançar isso aqui para poder ter desfechos melhores na sepsis. Você quis fazer mais sobre isso? Oi? O que você quis fazer? Boa pergunta. Você lembra um teste de progresso que tinha aquele gráfico? Eu errei as luzes. Aí eu queria saber por que eu tinha errado as luzes. E quando eu fui ver por que eu tinha errado as luzes, na verdade eu ia fazer uma revisão de outra coisa, quando eu vi por que eu tinha errado as luzes, eu vi que, na verdade, tem um buraco negro gigantesco e por que o choque causa choque e por que as coisas que a gente faz há tanto tempo tem tantos fluxos negativos para uma doença que a gente vê todos os dias. E a parte das equações foi difícil de passar. E fisiologista gosta de equação. Mas entender o gráfico parece ser suficiente. Esses mesmos questionamentos porque chegava nessa pergunta que a gente dava para o professor. Qual que é o sentido disso? O que a pressão faz tanta diferença? E a conclusão que eu cheguei está aí. Pressão também é. Então, choque, se é choque sensitivo, você não, as diferenças de pressões acabam
ficando muito parecidas, né? Você pensa no mesmo frame, capilar, ou pensando em mesmo histórico de histórico, mas pensando na limpa, circulação mesmo, circulação possível. A gente estava no pressor, a gente aumenta o fluxo, muita pressão pré-capilar, e isso acaba gerando mais fluxo pela diferença de pressão. Mas é um questionamento que, enfim, eu prefiro aceitar, eu cheguei nessa conclusão, que eu prefiro aceitar do que ficar me questionando mais ainda, sabe? Mas então, Se você vai pensar, você falou, tipo, o sangue passa subindo, vai entrar dentro do órgão, ele tem que vencer a resistência intrínseca daquele órgão. Se a pressão é extremamente vasodiléstica, esse sangue vai ficar meio que represado nos vasos e não vai entrar nos órgãos. Então faz todo sentido criar como se fosse uma drive pressure para fazer o sangue atravessar a resistência intrínseca do corpo. A grande questão é, será que meio assim? Será que 45, 55? Para alguns pacientes mais pacientes? na hora tipo uma pilha de Exatamente. tipo agora para arrebentar leitos vasculares que estão fechados. Se você der nada demais, você estende a microcirculação. Sempre presta atenção. Sempre eu tive uma conversação de microcirculação. Tem que ter algumas coisas, mas eu não entrei muito nisso, porque nenhuma delas parece ser muito utilizada à beira dele. Até conversando com o Luiz aqui, essa variação de campo escuro que eu mostrei no Lancet, você não consegue chegar no beira-leito com o dermatoscópio e botar no capilar e ver o que está acontecendo. Você precisa ter um gap entre você fazer a imagem e você conseguir interpretar a imagem. O paciente já mudou totalmente a hemodinâmica dele nesse ponto, você não sabe o que tinha que fazer. Acho que esse é o grande problema que a gente está tendo atualmente, pelo menos nas últimas décadas, com esse pelo que entendi, o paciente com choque sepultivo, porque você não consegue ter uma mensuração que você consegue fazer uma conduta em cima dela em tempo hábil. Talvez a gente precise uma alteração ou de entendimento de fisiologia ou uma tecnologia nova para você medir efetivamente o que está acontecendo na microcirculação. E a partir daí você vai virar uma terapia que vai ser realmente produtiva. Senão a gente vai continuar com a queda histórica de mortalidade do mesmo jeito que está. Você vai conseguir mudar a inclinação dessa curva. E talvez a gente nunca consiga. Só adicionar isso. Os dispositivos estão melhorando. Essa imagem que você lança de um dispositivo ainda que você não tem imagem real. Se você tem imagem e analisa ela remotamente. Se você for atrás disso, já tem algumas empresas com alguns protótipos para fazer isso no point of care. Uma análise imediata. Então, a gente vai caminhando para isso. A grande questão é, beleza, você viu lá, você tirou aquela lá, tem três variáveis principais que dá para avaliar. A primeira é o percentual de capilares perfundidos. Então, a máquina ela consegue ver os capilares que estão perfundidos ela calcula o percentual de vasos enchidos. Ela consegue calcular índice de fluxo microcirculatório, que é meio que a velocidade com que o sangue está passando. Isso a máquina faz para você. Bate o olho, a gente estima, mas a máquina vai fazer. Imagina que quanto mais lento o sangue estiver passando, menor vai ser o fluxo microcirculatório. Tem uma terceira variável que eles calculam, que é a heterogeneidade. Seria se todos os vasos estão mais ou menos, todos os campos estão mais ou menos do mesmo jeito, ou se tem campos que o fluxo está muito rápido e outros campos que o fluxo está muito lento. Daí, digamos que você faz a avaliação e vem o paciente com um percentual de capilares perfundidos baixos, uma heterogeneidade alta e índice de fluxo microcirculatório baixo. O que você observaria no paciente com choque séptico.
isso muda a sua conduta. Você começou a falar isso, tem essa informação agora com utilização e continuação. Você daria volume também? Tem vários, o Rafael trouxe alguns, assim, mas ele meio que arranhou a superfície, bastante estudo. Estuda muito isso, é um cara que chama Ospina Tacó. Tem bastante estudo testando. Pega pacientes com microcirculação alterada, dá volume e vê o que acontece com a microcirculação. Pega pacientes com microcirculação alterada, dá volume e vê o que acontece. Cara, é muito errático. Tem doente que melhora, tem doente que piora, tem doente que igual. Assim. A nossa capacidade de manipular a microcirculação ainda é muito. Sim. Eu acho que mais uma vez tentamos usar a monitorização para poder dar uma qualidade. Igual o tabela. Exatamente. E aí, beleza, talvez esse sirva como forma dinâmica para você, sei lá, fiz uma intervenção, melhorou a minha situação. Beleza, então, a intervenção foi bacana. Mas, às vezes a gente já vai ter essa informação de alguma outra forma. Né? Que é, sei lá, lactado, que é investimento capilar, termos de consciência, diurese. Porque, de alguma forma, já responde perguntas se a intervenção foi legítima ou não. E aí você acrescenta mais uma parede cultural do paciente. Talvez. Se você considera se for cada órgão tem a sua pressão de perfusão e cada um tem a sua pressão de você estável a O problema é que, como nossos órgãos têm um metabolismo totalmente diferente, talvez se a gente tiver, deixa eu botar aqui. nosso corpo inteiro fosse um baby nuggets. Na verdade, algo. Porque, na verdade, Por exemplo, outra pressão sistêmica, e algo que eu não sofri com isso, talvez tenha algo que se beneficie disso. Exatamente. Então, talvez, B5 de média, para o rim, que ia estar lá com a pressão dele, perfusão ok, para ele tá ok, mas para talvez um órgão que a pressão de perfusão fosse 45, se a gente está aí, que a gente tem a circulação desse órgão e gerando estresse. A gente tem taxa de extração de oxigênio alta, principalmente dois órgãos, coração e encéfalo. Quais são os dois pacientes que a gente considera ter um alvo de HB maior? Esses dois. Então, e isso é totalmente diferente do rim, que recebe uma quantidade totalmente desproporcional do fluxo, porque ele, na verdade, quer fazer ultrafiltrado. Ele não está lá para poder dar oxigênio para as células renais. Então, e, além disso, quando você está com a microcirculação desregulada, você tem uma heterogeneidade entre órgãos e dentro dos órgãos. E o que você está medindo aqui? Com SVO2, com lactato, com a taxa de enchimento capilar? É o global. Talvez a taxa de enchimento capilar e o lactato, a gente tem um pouco mais de estudo sobre isso, a gente entende isso aqui um pouco melhor. Mas, no final, é tudo global. A gente não entende o que está acontecendo a nível de órgão. E por que um paciente ele tem disfunção renal, disfunção hemodinâmica, o outro tem disfunção respiratória, disfunção hemodinâmica? Isso é outra coisa que a gente não sabe. Não quer dizer que, como o Luizinho falou, você conseguiu fazer uma mensuração microhemodinâmica boa, você não vai mudar totalmente toda a paciente com a sepsis. Às vezes, só um passo a mais para você conseguir estudar. Se tem uma terapia com essa tecnologia nova, isso consegue mudar as coisas. Exatamente. Isso eles estavam testando vasodilatadores. São vasodilatadores específicos que atuavam na artéria pré-capilar, testando para ver se dava uma qualidade de paciente com sepsis. Mas aí estava numa fase bem experimental. Não. Eu vi o caso se vocês tivessem que chutar qual óculos que seja professor de perfusão maior. Na peça intestinal. Eita. Acho que a gente já falou disso aqui, mas por quê? Nossa. Isso, tem dois claros aí. Mas não tem duas resistências que servem. Então, se no vinho tem a arteríola aferente e referente. E no tratamento intestinal do sistema público. Daí eu preciso vencer essa resistência para chegar na veia, de fato. E aí, talvez, quando a gente pensa em diferença de perfusão e a pressão e tudo mais, a gente substituir o desfecho que a gente quer avaliar para ver se isso é algo que é cumprido. Então, por exemplo, o CSPAM lá, que falou de 65, o pessoal teve mais jades.
Era uma análise de subgrupos, pacientes que já tiveram pontos, tenderam a ter mais diárias, mas que depois acabou vendo que não tinha muito substrato, de fato. Mas, de forma geral, os pacientes responderam bem em 65. Então, 65 nesse contexto aí. E pareceu seguro por mim, pelo menos, que talvez seja um órgão que sofre mais e consequentemente, a gente imagina que talvez os outros sejam discutidos. Mas também, se não posso de vocês não tem discussão legal, mas tem discussão neurológica. A gente poderia manter um Brasil acadêmico na luta. Não sei. Será que a discussão neurológica é só porque não está chegando só? Ainda tem mais coisa. A gente conhece muito de neurologia, assim. Talvez seja só refusar o mesmo que está vendo. E aí, a gente melhorar a pressão para ver melhor. Vocês, o que vocês vão na prática diária de usar das formas? Questão de choque. Não diminui tão muito, vamos poder apagar as telas central. Quem que rodou recentemente agora? Foi quando eu usei. A única vez. Assim, eu obviamente não fui atrás dos pacientes com choque cardiogênico, senão eu ia ficar 1h30 aqui falando. Mas parece fazer um pouco mais sentido fisiológico, pelo menos, né? No choque cardiogênico. Você pega os estudos observacionais, tem um bem interessante, eu vou encontrar lá para vocês. Você correlacionar o SpO2 com o desfecho. E a relação entre SpO2 e mortalidade é uma relação nenhuma. Se a SpO2 for muito baixa, a mortalidade aumenta. Se a SpO2 for muito alta, a mortalidade também aumenta. E é legal que nos dois braços o lactato sobe. Você pode ter SpO2 baixa com lactato alto, SpO2 alta com lactato alto. E o que está acontecendo em cada um dos polos, provavelmente são coisas diferentes. O polo daqui, da SpO2 baixa com lactato alto, provavelmente vai ter um choque hipodinâmico. Aqui, o problema provavelmente é DO2. É o choque cardiogênico, o choque hemorrágico, o tamponamento. Esse é o cara que talvez agir nas primeiras horas, depois que começou o evento, antes de a gente inflamar muito, talvez uma terapia guiada por DO2 faça sentido. Porque você corrige o que está causando o choque. Então, é um doente que mandou multa, transfundir, dá sangue, já começa com o talvez for, novamente, as primeiras 12 horas, depois esse doente vai inflamar. Agora, o outro extremo é o contrário, é o doente que a mitocôndria dissipou, ele não está usando mais oxigênio, então você pode entregar quanto oxigênio você quiser no cérebro, que não vai usar. Aqui a disfunção é primariamente celular. E a SpO2 fica alta justamente porque o consumo de oxigênio cai. A taxa de extração cai, o consumo de oxigênio cai. E aí você tem uma SpO2 alta com lactato alto. Esse é o polo do choque séptico, por exemplo. E aí aqui, até onde a gente sabe, a gente tem evidência que a pela DO2 provavelmente não faz muito sentido. Desculpa provocar de novo, mas talvez tenha um perfil de pacientes que faça sentido ser guiado pela SpO2. Especialmente se você fizer isso nas primeiras horas do choque. E depois que esse doente inflamar, aí você vai ter os componentes envolventes e esse mais difícil. Isso já, a gente está lá no quinto dia de choque cardiogênico, você usando SpO2 ainda, talvez já tenha tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que não faça o mesmo sentido você guiar pela SpO2. Mas nas primeiras horas, é bem interessante. Assim. Vocês mandarem no hora, vocês vão ver se faz sentido. Você dá uma droga, o doente melhora a profusão, cai o lactato, a SpO2 sobe, e os microfilmes melhoram. A função renal melhora, eles voltam a treinar. Mas já quando é bem isso, sim, é doença. É uma fase hiperaguda mesmo. Outra provocação. Outro pensamento que eu queria compartilhar com vocês é mais um pensamento. Uma coisa que se alguém tiver vontade de fazer pesquisa experimental, a gente pode tentar estudar em um momento. É difícil estudar isso. Se a gente parar para pensar, o objetivo todo da nossa circulação é garantir aporte de oxigênio e nutrientes para a célula. Determina a nível celular a abertura das artérias pré-capilares e fluxo circulatório. Vocês lembram? Lá, o lugar. Qual que é o principal determinante do fluxo circulatório de cada célula do corpo?
é um metabolismo celular. Se vocês lembrarem lá do Bright, os gatilhos que fazem o esfíncter pré-capilar relaxar, geralmente são aumento de H+, aumento de CO2, aumento de potássio, que são marcadores de que aquela célula usou todo o substrato que ela tinha e ela precisa de mais energia. Aí o esfíncter pré-capilar relaxa e o fluxo microcirculatório aumenta. E aí, com isso, você entrega mais oxigênio, mais glicose, mais calorias, e aí aquela célula pode produzir ATP de novo e resgatar os seus estoques de energia. A gente sempre pensa, se vocês refletirem sobre a terapia intensiva, nos últimos, sei lá, 80, 100 anos, a gente sempre coloca o choque, a disfunção hemodinâmica, como o causador da disfunção celular. E se for o contrário? Se aquela microcirculação toda alterada ali, ela não for a causa da célula parar de funcionar, ela for a consequência de a célula não estar funcionando. Que é a teoria alostática do Ramsey. Quer dizer, se a célula não está funcionando, ela não capta oxigênio. Se não capta oxigênio, ela não precisa receber fluxo microcirculatório. Faz sentido. E aí, talvez a gênese disso tudo seja a disfunção celular, que ele deve estar relacionado à inflamação, enfim. A gente está muito longe de entender o que acontece. Mas 65% dos pacientes têm choque distributivo, a maioria desses tem choque sério. Agora que na maioria desses pacientes o problema não tenha começado com choque, não tenha começado com inflamação na circulação, com disfunção circular. E o choque, a disfunção circulatória, não causa resistência. Consigo provar isso. Talvez no futuro. Mas é um pensamento bem interessante. Por que a gente vai lá, sobe a noradrenalina, dando luta, sobe o débito cardíaco, sobe a pressão arterial, estabiliza todo o hemodinâmico do doente e as disfunções clínicas continuam só pior. Esse problema não seja a hemodinâmica, esse problema seja sério. A gente está tratando a consequência. Enfim, é só para provocar isso, para rodar vocês. Só vou dar mais crise existencial. E rápido, o que você leva do Beleza ali? O pessoal falando, vou falar isso aqui, mas o que importa é que a gente vai levar para a lei. Eu acho que assim, é difícil falar que isso aqui vai ter uma mudança prática na vida da gente no dia a dia, né? Eu vou sair daqui e amanhã, se eu ver um paciente com sepsis, eu vou continuar fazendo a mesma coisa. Eu acho que duas coisas. Primeiro, quem gosta de pesquisa, talvez que seja um ponto de partida para começar a pesquisar alguma coisa. E acho que a gente está num lugar que valoriza isso muito, então fez sentido para mim falar disso. E a outra coisa é que tem muito paciente que você não consegue raciocinar em cima só do que a gente usa usualmente, né? Os pacientes mais complexos. Se você tem um modelo fisiológico um pouco mais sofisticado, né? Ou, na verdade, muito mais sofisticado, talvez isso mude um pouco o que você está fazendo e você consiga fazer uma diferença para individualizar para algum paciente. Mas acho que a quantidade de fisiologia que você tem que estudar para ter um mínimo de impacto que você está fazendo é muito menor do que quando você está estudando clinicamente, estudando intervenções clínicas. E eu acho que isso vai ser uma coisa mais para acontecer mais quando você já tiver avançado na carreira. Um ponto de partida. Uma última curiosidade, uma coisa que aquele conceito lá do Deus crítico, ele veio uma publicação em 1969, um cara chamado Ken Caí, que falou. Era um modelo em cães, era um modelo de hipóxia celular. E aí ele tinha duas formas de induzir hipóxia celular. A primeira, que é o modelo mais clássico dele, era uma hipóxia anêmica. O que ele ia fazendo, ele ia tirando o sangue dos cães e recompondo um fisiológico. Fazia um modelo de anemia isovalente. E aí ele percebeu que o consumo de oxigênio dos cães começava a cair quando ele atingia um hematócrito de aproximadamente 10%. É uma hemoglobina em torno de 13%.
Esse é o ponto que atingiu o DO2 crítico, que a partir dali a oferta de oxigênio das células não era suficiente para manter o consumo. Mas, quer dizer, ele não mexia no débito cardíaco. De fato, na verdade, o débito cardíaco dos cães ele até subia no início do experimento por N motivos, pela anemia, por redução de viscosidade, inflamação. E aí a outra forma que ele tinha, que era um modelo que era menos consistente, era induzir hipóxia mesmo. Aí ele botava os cães para ventilar com uma mistura que tinha menos de 20% de oxigênio, uma mistura que tinha geralmente 14% de oxigênio. Fazia isso pegando um cilindro e diluindo o oxigênio com nitrogênio, para atingir uma fluidez de 14% a 15%. E aí, a partir daí, ele conseguia induzir hipóxia nos cães. E aí, a mesma coisa, ele percebeu que você atingia um VO2 crítico, uma saturação venosa de oxigênio em torno de 20 milímetros. Uma pressão venosa de oxigênio em torno de 20 milímetros. Que é bem baixo. O VO2 é em torno de 35, 40. Nossa, você está mais alto. Se o doente está grave, que está muito pouco sempre, 35, 40. Se atingir 20 de PVO2, você tem que estar com uma saturação muito baixa. E é quando você atinge o VO2 crítico e a célula parada de consumo. Você, nos dois casos, ele fazia a célula parar de funcionar sem mexer no débito cardíaco. Mexer no corpo nem na saturação. Só para curiosidade. Quando vocês querem que vocês pediram a saturação venosa central a 60%. Aí vocês falaram assim, pô, vou aumentar esse débito cardíaco, pedi lá o débito cardíaco, deu 4 litros, aí aumentei a do custo, foi para 4,5. Saturação, frequência cardíaca, hemoglobina do estado, né? Então, aumentei de alguma forma a entrega de oxigênio. O que vocês acham melhor? Que a saturação venosa central tenha ido para 70, depois da minha intervenção, ou que ela tenha se mantido em torno de 60? Se ela tiver ido para 60 e todo o resto está igual, eu posso responder. E todo o resto está igual, eu imagino que a célula conseguiu extrair esse entrega de oxigênio a mais. Então, na verdade, a taxa de extração de oxigênio aumentou e eu fiz o que eu queria, que era entregar mais oxigênio para a célula usar. Então, depende do quê? Para mim, eu pensei que a gente tem que pensar no curva. Aí, porque às vezes ele já pode dar o metabolismo restrito. Na hora que você entrega mais fluxo, a saturação menor, porque ele está construindo mais. Então, ele conseguiu aproveitar o que eu entreguei mais. Né? Então, aumentei a quantidade que está chegando, mas a quantidade que está saindo é muito parecida. Então, tudo que eu dei, aproveitou. Então, a minha taxa de extração está maior. É bacana isso. Então, o paciente, se eu dei mais oxigênio, mais conteúdo arterial de oxigênio, e ele não aproveitou, vamos falar também, talvez seja ruim e a saturação venosa subiu, porque o oxigênio que eu aumentei. Então, acho que é uma coisa que vale a pena a gente sempre pensar assim, pô, não aumentou, mas isso talvez seja porque está aproveitando, eu preciso aumentar um pouco mais, não sei, pensar ali no contexto do que faz sentido. A gente Legal.